Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 1. Salomão faz ofertas e pede saber. Na outra versão fala: Salomão pede a Deus sabedoria. Sabedoria, saber o que fazer. Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino. Yahvé, seu Deus, estava com ele e o tornou extraordinariamente poderoso. Versículo 2. Salomão fez um pronunciamento a todo Israel, aos chefes de 1.000 e de 100 soldados, e aos juízes, e a todos os líderes de todo o Israel, chefes das famílias. Depois o rei dirigiu-se com toda a assembleia ao lugar sagrado no monte de Gibeon, porquanto ali estava firmada a tenda do encontro da congregação que Moisés, servo do Senhor, havia construído no deserto. Versículo 4. Contudo, Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele havia preparado para abrigá-la em Jerusalém. Observemos aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel, referindo-se ao versículo 1 e 2. Em algum momento, 1º e 2º Crônicas foram juntados num único rolo. Mas aqui chegamos a um significativo ponto de parada. O cronista recomeça sua história, revisando alguns detalhes no processo. Se pensamos em crônicas como o Evangelho segundo Esdras, então aquilo que segue no reinado de Salomão deve ser visto como uma expressão da graça de Deus, pois Senhor era com Salomão, eu magnificava sobejamente. Esta não é apenas a história de um rei competente, mas do Deus que o sustentou. Como consequência, Salomão era fortalecido no seu reino. Embora tivesse consciência da necessidade de preparação militar, Salomão não era um militar. Ele unia as pessoas de outras formas, principalmente pelo fortalecimento do reino. E pela geração de um grande número de projetos de construção, sendo o templo um dos principais. Não nos é fornecido o texto de discurso de posse de Salomão, mas o fato de ter discursado, revela o seu discernimento como líder. Ao se preparar para celebrar o seu novo reinado, ele assegurou que representantes de todo o reino estivessem envolvidos nessa celebração. O cronista nos traz à memória a situação ambivalente com relação aos locais sagrados em Israel: o tabernáculo,
o lugar central de adoração, ainda estava em Gibeão. Ele incluía o altar feito por Bezaleel no templo de Moisés. No templo de Moisés. Êxodo 38, versículo 1 ao 3. O altar de bronze era, na verdade, um altar de madeira coberto por uma grelha de bronze. Aí, continuando aqui, versículo 5. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, diante do tabernáculo, a habitação de Yahvé. Ali, portanto, Salomão e a comunidade consultaram o Senhor. Versículo 6. Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu o altar de bronze que estava junto à tenda do encontro da congregação e ofereceu 1000 holocaustos, sacrifícios totalmente queimados sobre o altar. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Ele propôs: pede o que desejas que eu te concedo. E Salomão considerou diante de Deus: foste muito bondoso e misericordioso com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Versículo 9. Ó Yahvé, Senhor Deus, confirme-se agora a tua promessa feita a meu pai Davi, pois me tornaste rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos de poeira da terra. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga governar esta nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Veja aqui a oração de Salomão. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento. Dá-me sabedoria e conhecimento. Veja só. Salomão apresentou 1000 sacrifícios, seguindo a prática estabelecida por Davi. 1 Crônicas 29, 21. Todos eles eram ofertas queimadas, significando que todos os animais foram consumidos pelo fogo. Para a realização de todos esses sacrifícios, em um único dia, dúzias de animais devem ter sido oferecidas simultaneamente. Agora, veja só, em resposta a um convite aberto da parte de Deus, verso 7, né? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que desejas que eu te concedo. Salomão pediu sabedoria e conhecimento, demonstrando que já possuía extraordinária sabedoria. Salomão tinha apenas 20 anos de idade aproximadamente. Ele se mostrou capaz, ao confirmar sua liderança na eliminação de Adonias, seu rival, e na união do sacerdócio na pessoa de Zadok. 1 Reis 1:2. Versículo 11, continuando. Então Deus afirmou a Salomão, visto que é precisamente este o desejo do teu coração, e não rogaste por riquezas, bens e honra, nem a morte dos teus inimigos, tampouco pediste longevidade, mas suplicaste por sabedoria para ti e conhecimento, a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo, sobre o qual te constituí rei, receberás sabedoria e conhecimento. Receberás
sabedoria e conhecimento. Também te darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti. Versículo 13. Assim Salomão saiu do alto de Gibeon, da tenda do encontro da congregação, e retornou a Jerusalém, de onde reinou sobre todo o Israel. De onde reinou sobre todo o Israel. Observemos. Deus se agradou do pedido de Salomão e acrescentou um bônus, diz aqui o comentarista da King James Fiel. Bens, riqueza e honra. Até hoje o nome de Salomão é sinônimo de sabedoria, conhecimento e riqueza. Salomão tinha honrado o local sagrado que ele haveria de desmontar. A menção do tabernáculo da congregação, a menção do tabernáculo da congregação enfatiza o contraste em relação à nova ordem que ele estava para iniciar. Aí continuando, versículo 14. Então Salomão juntou carros e cavaleiros, chegando a possuir 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os posicionou uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra próxima de si, em Jerusalém. Veja só. Essa é a primeira das duas listagens das riquezas de Salomão. 9, 13 e 28. Um total de 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros. Era uma quantia extremamente grande. O faraó, ao perseguir os israelitas no Êxodo, tinha 600 carruagens. Êxodo 14, 7. E Cícera de Azor teve 900. O tamanho do exército de Salomão é especialmente notável, uma vez que ele não foi conhecido como um homem de guerra. Continuando agora o versículo 15, o rei tornou o ouro e a prata tão comuns como as pedras em Jerusalém, e o cedro tão farto quanto as figueiras bravas que crescem em grande número na Shefelá, a faixa de terra que separa a planície costeira das montanhas. Veja só, a própria riqueza de Salomão desvalorizou alguns dos recursos mais preciosos do mundo antigo. As próprias riquezas de Salomão desvalorizou alguns dos recursos mais preciosos do mundo antigo. Esse estado de coisas não continuou após o reinado de Salomão. Sua riqueza aparentemente não beneficiou o povo comum no longo prazo. Aí, versículo 16: os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Versículo 17: importavam do Egito cada carro pelo preço equivalente a 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1,8 kg. E os exportavam para todos os reis dos hititas e da Síria. Veja, Salomão investiu pesado em cavalos e carruagens como base para o aumento da sua própria riqueza. Ele comprava cavalos do Egito e da Cilícia, uma região na atual Turquia,
e então os vendia aos heteus e aos sírios. Embora esses itens sejam aqui mencionados como representativos do sucesso material de Salomão, eles também constituíam uma violação da ordenança de Deus. Eles também constituíam uma violação da ordenança de Deus. A lei afirmava que um futuro rei não deveria adquirir cavalos do Egito, nem acumular grandes quantidades de prata. Deuteronômio 17, 16, 17. Agora estarei lendo o que diz aqui o comentarista da Bíblia King James atualizada, do qual eu estou fazendo a leitura. As crônicas sobre o reinado de Salomão estão basicamente dedicadas à construção do templo por ele, capítulos 2 a 7. O primeiro descendente de Davi que ocupou o trono de Israel. Uma linha real que continuou durante mais de 513 anos ininterruptos, até o ano 586 a.C. Desde esta data, entretanto, os israelitas nunca mais tiveram um rei, fato que só ocorrera novamente quando o Messias, Jesus Cristo, retornar para reinar sobre toda a terra. É Jesus, o Filho de Deus, quem haverá de restaurar e completar o verdadeiro reinado de Davi, mediante um governo soberanamente espiritual e milenar. Lucas 1, 32, 33, Atos 15, 13, 18, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 20, 1 ao 10. Cristo será o único e eterno herdeiro do seu trono. Cristo, o último filho, descendente de Davi, será o único e eterno herdeiro do seu trono que, na realidade, é o trono de Deus. Mateus 1, 1, 17, Lucas 3, 23, 38. Deus respondeu à oração de Davi e concedeu a Salomão, seu filho, toda a sabedoria e conhecimento necessário para facilitar a construção da obra. O cronista está focado em relatar a edificação do templo, até como uma metáfora do reino. E por isso muitas informações e detalhes narrados em Reis são omitidos aqui.